Fala rapaziada do canal Visão de Jogo, tudo bom com vocês? Bom, hoje tá aqui eu e o Marcelo, a gente vai falar um pouco sobre o jogo do São Paulo e Vasco, que a gente acabou de ver, o jogo acabou de acabar para ser mais preciso. E já vou até puxar aqui, Tchelo, foi um jogo atípico, né? Eu acredito muito mais pelo lado do São Paulo, o São Paulo que fez um ótimo jogo. Eu sou muito crítico ao São Paulo do Zubeldia, mas a gente tem que também ser sincero aqui, o São Paulo fez um bom jogo. É, eu acho que muito disso se dá também por conta da escalação do Zubeldia. O Zubeldia ele entrou com alguns jogadores que a torcida pedia muito, então ele Igor Vinícius no lugar do Rafinha, o Marcos Antônio fazendo o segundo volante, fazendo esse homem de ligação, foi muito bom. E um dos pontas, né? Ele deu preferência hoje para o Eric, não para o William Gomes, mas assim o Eric fez um bom jogo. E eu acredito que muito do bom desempenho do São Paulo foi por conta disso e por conta da péssima defesa do Vasco, né, Tchelo? A defesa do Vasco, ela é, assim, talvez o ponto mais fraco desse time do Vasco, que não é um grande time, mas, como eu já falei aqui algumas vezes, é um grande trabalho do Rafael Paiva, apesar do resultado não ter sido bom nesse jogo, e o Vasco não ganhar desde o começo de setembro, mas, assim, o trabalho dele é muito bom, pelo menos eu acredito nisso, eu olho assim. Mas ele tá tirando leite de pedra, né? Porque é uma defesa com o Maicon e Léo Pelé, desde o começo do jogo, assim, ele tava dando muito espaço pro São Paulo, um negócio assim assustador. O primeiro gol do São Paulo com 5 minutos de jogo, 10 minutos do primeiro tempo, e parecia que tava sendo um contra-ataque de final de jogo, parecia uma doideira, assim, o Lucas saindo sozinho de um lado, o Caleri saindo sozinho do outro, o Luciano optou pelo chute e contou com uma falha é, até surpreendente do Léo Jardim, né? Que não costuma muito falhar. Mas foi um ótimo jogo do São Paulo. Assim, o São Paulo ele conseguiu controlar o jogo muito bem. E muito disso, na minha opinião, se dá por conta da escolha do Zubeldia de colocar o Marcos Antônio. Eu acho que eu falei Marcos Paulo, mas é o Marcos Antônio no caso. Em campo, o Marcos Antônio que ele dá o que o Bobadilha ele não dá nesse time do São Paulo, que um bom passe, que é um passe em progressão, que é quebrar linha. Então o Bobadilha é um ótimo jogador, muito mais destruindo do que criando. O Bobadilha, ele sendo um segundo volante numa trinca de meio campo, eu acredito que ele conseguiria entregar muito mais do que ele já entrega para o São Paulo. O Bobadilha ele é um bom jogador, mas ele precisando criar, ele acaba não conseguindo desempenhar tão bem, e eu acredito que isso acaba prejudicando muito o time do São Paulo e o trabalho do Zubeldia, que eu sou muito crítico aqui, não sou fã, todo mundo que sabe, eu já torci para ele cair, continuo torcendo para ele cair, mas hoje eu tenho que dar o braço a torcer. Ele entrou com o time, na teoria, talvez o melhor possível. E o São Paulo desempenhou. Então agora a gente tem que esperar e ver como é que vai ser os próximos jogos. Se o São Paulo vai ou não continuar nessa boa fase. E já puxando sobre o Vasco, Tchela, aí eu já jogo pra você. Como o Vasco vai entrar, né? Eu que sou um grande defensor, como eu já falei, do trabalho do Paiva. Pra mim não tinha sentido ele entrar com o time titular. Pelo motivo de, se o Vasco perdesse, que foi o que aconteceu, o Vasco ia desmontar, porque é um time que não ganhava um mês. E se o Vasco entrasse com o time reserva e acabasse arrancando um empate, uma vitória, ia dar uma moral a mais pro time. Então, assim, não tinha sentido para mim o Vasco jogar com o time titular. Muito mais, e também contando o desgaste, querendo ou não, o Vasco é um time que o Verratti não é um cara novo, o Coutinho a gente sabe que tá voltando agora, Payet e por aí vai. Então, não teve muito sentido para mim o Vasco ter jogado com o time titular. E isso prejudicou muito o Vasco para o jogo mais importante do ano para o Vasco, que é no sábado, né? Que é contra o Atlético Mineiro. Não sei se você concorda comigo em tudo que eu falei, Tchelo, mas o que você acha, né? Fala pra mim. Concordo. Foi uma excelente partida do São Paulo. Fazia muito tempo, né, que a gente não via o São Paulo jogando tão bem, um time tão ofensivo, com transições mais rápidas. Muito se deve à escolha que você disse de botar o Marcos Antônio no meio, que dá muito mais dinâmica, né, para esse meio de campo. Que muitas vezes o São Paulo é muito pragmático, né, muito toque para trás, muita. O Luciano, tipo, apesar de jogar de camisa 10, ele não é um jogador que vai dar essa dinâmica, né, jogando no meio. Mas hoje ele teve muito espaço para jogar pelo meio. O Luciano, o Caleri voltando para fazer essa tabela. O Eric recebia muitas bolas, assim, livre pela ponta. O segundo gol do Lucas, principalmente, né? Assim, no contra-ataque, o Lucas arrancou da área do São Paulo até o gol, ninguém parou. Então, assim, a gente. Relembrando o que você disse, o Vasco não ganha um jogo desde o dia 1º de setembro, mas fez algumas partidas competitivas.
Contra o Atlético Paranaense eu não considero, apesar da classificação. Eu acho que foi um jogo assim que o Vasco ganhou mais na superação do que Sim. na bola em campo. Eu acho que contra o Palmeiras, o jogo em Brasília, eu achei que o Vasco competiu contra o Palmeiras, apesar da derrota. Mas assim, foram poucos. O jogo contra o Cruzeiro foi mais abaixo, a defesa sendo um problema, que é um ponto que eu vou comentar. Contra o Juventude foi um jogo muito ruim, que foi o jogo anterior a esse, né, que a gente teve agora na quarta-feira. E hoje ficou mais uma vez escancarado o grande problema do Vasco, que é a defesa, né? É, é um problema que pode ser muito sério, porque o Atlético Mineiro tem um ataque muito bom com o Hulk, com o Paulinho, para jogar nessa transição, nesse contra-ataque. E assim, a gente tá vendo que muitos resultados o Vasco perde por causa da defesa. A gente tem que considerar, o Vasco não tem um bom elenco, então tem um atacante fenomenal igual o Verratti, que costuma decidir alguns jogos, fazer alguns gols. Mas assim, o Vasco não tem muito um coletivo, sabe? Assim, grandes jogadores, tirando assim o Felipe Coutinho, o Payet que anda abaixo nos últimos jogos. Mas assim, é um time que não pode ficar tomando tantos gols igual tá tomando, sabe? E muito se deve à defesa muito frágil. Eu acho que isso pode acabar complicando muito o Vasco nesse jogo de volta da Copa do Brasil, que é o jogo mais importante do Vasco na temporada, como você disse. Sim. E esse resultado é muito, muito ruim para pra esse jogo. Como você disse, eu também não concordo não só com a utilização do time titular do Vasco, como com o Payet e com o Coutinho jogando juntos ainda, né? A gente sabe que são dois jogadores que têm um físico abaixo, né? Mas tem muita qualidade. A gente já vinha, tipo assim, na imprensa, a gente já vinha discutindo se daria certo, né, jogar com os dois juntos. E agora a gente percebe que não foi uma boa escolha, né? O Vasco não teve pegada nenhuma no meio de campo. Perdeu muito a jogada pelas pontas. Lógico que também tem bastante. Tem o desfalque do Adson, né? Que era uma das principais válvulas de escape do Vasco pela ponta. Mas jogar com o Payet e com o Coutinho, pra mim, não deu certo nem um pouco. O Vasco ficou com muita pouca pegada no meio de campo. O São Paulo chegava de qualquer jeito no ataque. Chegava muito fácil. A bola sempre chegava na frente. O Luciano sempre conseguia trabalhar essa bola dentro da área. Perto da área, desculpa. E assim, teve falha do Léo Jardim, teve gol do Lucas de cabeça no meio da área, assim, então, que demonstra a fragilidade do Vasco. Então, assim, em resumo, é um resultado muito ruim pro Vasco, pelo desempenho, pelo desgaste que teve e pelo resultado, né? Porque vai abalar um pouco a moral. A torcida do Vasco vai chegar muito preocupada com essa defesa do Vasco, que, assim, tem dado muitos problemas. E, assim, a gente precisa esperar uma mudança muito grande do Vasco para esse fim de semana para conseguir reverter esse resultado contra o Galo, porque vai ser um jogo muito difícil. E se jogar da mesma maneira que jogou contra a Juventude e agora contra o São Paulo, eu não vejo muita expectativa do Vasco acabar passando para a final. Precisa melhorar muito nesse. Tem muito pouco tempo para trabalhar, mas tem que melhorar muito. Tem que entrar com outra cabeça no jogo, tem que entrar com outra postura, porque senão o Galo não vai perdoar. Exatamente. Então, eu acho que o grande ponto em relação ao Vasco é como o Galo ele joga, né? O Galo do Milito é um time que joga muito nessa transição rápida e o Vasco ele essa deficiência na defesa ela é muito preocupante assim. Eu confesso que eu não vejo tantos jogos do Vasco assim, então para mim era complicado comentar sobre a defesa do Vasco em si ou o time do Vasco jogando em si, mas depois desse jogo assim é assustador. O São Paulo não é um time que tem uma transição rápida. E o que ele fez hoje com a defesa do Vasco foi assim, foi meio assustador. O segundo gol é muito escancarado isso. O Luciano ele quebra uma bola de cabeça e o Lucas ele sai correndo do meio campo sozinho que ninguém consegue parar ele, gente. Então assim, a gente tem que lembrar que o Galo vai jogar com Hulk e Paulinho. Então, Muitos torcedores do Vasco atribuíram nos últimos jogos essa defesa tão ruim assim do Vasco, toda a culpa no Léo Pelé, né? A gente pôde ver no jogo de hoje que tá longe de ser um problema só do Léo Pelé, né? É um sinceramente, problema. eu acho que o Léo Pelé foi o menor dos problemas hoje. O O Maicon Léo Pelé não jogou, né? foi Foi o bizarro. João Vitor. Perdão. Então tá aí o Foi o porquê João que ele foi Vitor, os menores então. problemas. Mas eu Justamente. digo, é porque o Maicon ele chamou tanto minha atenção, velho, que foi assim assustador o desempenho do Maicon. Eu vi ele jogar no São Paulo, então assim, eu não achava ele tão Muito fraco, abaixo. porque já passou 8 anos, né? Então assim, Sim. pra mim foi bizarro, assustador. É que a torcida colocava muito na conta do Léo Pelé, mas hoje a gente pode ver que é um problema muito mais embaixo, né? O João Vitor, assim, ele é um bom zagueiro, mas não vem
tendo assim grandes atuações, ele não resolve a zaga do Vasco, sabe? Então é um problema muito maior do que só o Léo Pelé, tipo, tirou o Léo Pelé e continuou muito abaixo a defesa. Hoje, além da defesa, o meio de campo estava inexistente do Vasco, então assim, precisa melhorar muita coisa, muita coisa. A gente sabe que o elenco do Vasco é abaixo, então precisa dar uma acertada para esse jogo fim de semana. Vai ter que jogar com muita, muita garra, muita postura, porque o elenco do Galo é melhor. Mas a gente sabe como é que é o Vasco, né? Um time gigantesco, jogando em São Januário com sua torcida. Se jogar com aquela garra que se classificou, por exemplo, no Atlético Paranaense, eu acho que o Vasco ainda tem chance sim. Sim. Mas se continuar cometendo os mesmos erros do jogo contra o Juventude, do jogo contra o Cruzeiro, e principalmente desse jogo, eu acho que o Vasco vai passar muitos problemas no jogo de sábado. Em relação ao São Paulo agora, para esse pós-jogo, né, a gente vê se essa vitória vai acabar dando uma calmaria, querendo ou não, para a fritura que estava tendo no Zubeldia. Não só no Zubeldia, mas acredito que no time inteiro, todo mundo falando muito sobre racha de elenco, salário atrasado, que já foi desmentido, mas muitos problemas estavam vindo à tona ou sendo criados, né, nessa pausa dos últimos 15 dias. Então talvez essa vitória traz um pouco de tranquilidade. Né? O São Paulo agora, querendo ou não, ele vai ter um jogo difícil, que é contra o Criciúma lá. Então eu espero que essa vitória, eu acredito que essa vitória pode acabar trazendo um pouco de tranquilidade, né, pro Zubeldia conseguir trabalhar. Mas, querendo ou não, é um jogo que é fundamental para essa sequência do São Paulo, né? Porque não adianta ganhar um jogo e aí voltar a jogar como estava jogando nos últimos 8, 6, 5 jogos. Então é um jogo muito importante para o São Paulo. E a gente tem que ver como que vai voltar o São Paulo. Né? Se o Zubeldia, querendo ou não, ele vai abrir mão das convicções dele, como ele abriu nesse jogo, então ele vai continuar com o Igor Vinícius. O Marcos Antônio ele saiu de acordo com a transmissão, com uma lesão, né? Ele apontou que estava sentindo alguma coisa, mas caso ele não tenha nada, se ele vai continuar com o Marcos Antônio e querendo ou não tentar continuar com os seus pontas, né? Então depende muito do que o Zubeldia vai querer fazer agora, porque querendo ou não, acredito que ele vai ter um pouco de tranquilidade para esse próximo jogo, né? E é o que ele não estava tendo há pelo menos um mês, né? Desde a eliminação pro Botafogo. Isso, além dessa tranquilidade pro Zubeldia, é muito importante também para a tabela, né? Em questão Exato. de briga pela Libertadores. O São Paulo se mantém ali na quarta colocação, né? Bem em cima do Flamengo, que joga amanhã contra o Fluminense. Dependendo do resultado, o São Paulo pode continuar muito próximo ali de ultrapassar o Flamengo nas próximas rodadas. Então, é excelente para dar tranquilidade. A torcida estava pegando no pé do Zubeldia. A gente pode falar também do Luciano, né, que acabou fazendo uma boa partida hoje, fez um gol, participou bastante do jogo. Então, além da tranquilidade, um resultado excelente para o São Paulo, pensando em Libertadores. Exatamente. Comentando um pouco sobre isso, querendo ou não, essa Libertadores ela vai ser um pouco mais arriscada para os times que não se classificarem entre os 4. A gente não tem certeza que um brasileiro vai ganhar, né? Eu acredito que o Botafogo, você também, né, Thiago? Eu acredito que o Botafogo pode acabar levando a Libertadores, mas se o River ganhar a Libertadores e um Atlético Mineiro, por exemplo, ganhar a Copa do Brasil, essas vagas que costumam ser G6, G8, elas vão ser um pouco menores, né? Então, o São Paulo continuar batalhando por esse quarto lugar, eu acredito que é fundamental para as pretensões do São Paulo no que vem, que não vai ter, que precisa estar na Libertadores, por conta do FDIC que foi aprovado, né? Então o São Paulo não vai ter um grande investimento. Então estar na Libertadores é muito importante para esse São Paulo. Mas eu acredito que é isso, né, Thiago? Acredito que a gente conseguiu trazer uma visão sobre o jogo que a gente teve. E é isso. Quer dar mais alguma palavra, pessoal? Não, tudo certo. Torcida do São Paulo feliz, torcida do Vasco muito preocupada, né? Sim. Então, esse fim de semana promete de Copa do Brasil. Exato. Rapaziada, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, por favor. Se inscreve no canal, a gente é um canal novo querendo crescer. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo, então se vocês quiserem seguir a gente, sintam-se à vontade. Fechou? Valeu, até o próximo vídeo. Valeu.